Olá, amados! Estamos de volta para o nosso momento de revisão, aula 62.2, falando sobre colocação pronominal. Né, pessoal? Já memorizaram aí? O que é uma próclise, uma ênclise, uma mesóclise? Vamos utilizar os nomes? Com certeza! Vai colocar o nome da minha filha de próclise? Não vou esquecer nunca mais. Vamos lá. Vamos lá então, amadinho, aula 62.2, revisão de conteúdo. Nós temos, conforme, alguns requisitos, tá bom? O pronome átono, ele pode aparecer antes do verbo, depois do verbo, no meio do verbo, tá certo? Vamos observar aqui. Esta chuva é péssima para mim, pois eu não me incomodo. Qual é o seu problema? Água no joelho. Então, apareceu aqui o pronome me. Antes do verbo, o que ocorreu? Você já sabe. Olha por aí. que ocorreu? Muito bem. Então, aqui ocorreu a próclise. Aparece uma palavra atrativa, que é a palavra negativa aí, o não, fica para antes do verbo. Isso. E aí nós temos, então, os exemplos aqui. Nunca lhe dei um presente. Nunca lhe dei. Então, você já sabe da regra. Nunca o encontrarei em casa. Não veio nem me telefonou. Certinho? Próclise. Mesóclise deve ser usada no futuro, com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Se não houver nenhuma outra regra em vigor, o que vai acontecer, Então, nós temos aqui, eu dar-te-ei o céu, meu bem, e o meu amor também. Então, darei, aí o verbo está no futuro do presente. Então, ocorre a mesóclise, fica no meio do verbo. Ajudar-nos-ia, se pudesse. Isso foi o que João disse. Então, aí o verbo no futuro do pretérito. Devolver-me-á o livro amanhã. Deixar-te-ia sozinho, sozinha, se você pedisse. E a ênclise? Não se deve iniciar, frase com pronomes oblíquos átonos. Dá-me danoninho. Então, já está iniciando a oração. Eu não posso falar assim, escrever, na verdade, Me dá danoninho. Escrever na escrita. Tá? É um desvio gramatical. Depois nós temos respondeu-me com precisão. No geral, não se pode colocar pronome oblíquo depois da vírgula. Olha aí, já é uma dica. Mãe, dá-me danoninho. Meu filho, diga-me uma coisa. Olha a vírgula aí presente. Isso. Em oração iniciada por gerúndio, pessoal, Fernando sairá levando-te com ele. Então aí, gerúndio, Aqui. NDO, terminação NDO. Vamos Agora lá. aqui no geral nós temos aqui, um macete, um bizu para vocês. Colocação pronominal, quando é próclise, preposição mais gerúndio, com oração optativa, com oração exclamativa, com palavra atrativa, advérbio, pronome, conjunção subordinativa. Isso. E a mesóclise? Com o verbo no futuro, do presente e do pretérito. Quase não é utilizada, mas é importante que vocês saibam, E a ênclise com o verbo quando o verbo inicia a oração. Então, certinho? Então, amadinhos, ficamos por aqui com a nossa revisão. Até Tchau. daqui a pouco. Olá, estamos de volta para o nosso momento do Tirando Dúvida, Alessandra? Exatamente. Vamos ver como vocês se saíram na atividade. Vamos lá, primeira questão. Nós temos aqui assinalar a alternativa que apresenta incorreção na regência verbal, tá certo?
A. Custou-lhe entender a explicação. B. Toda mudança implica um novo comportamento. C. Os paraquedistas precisaram o lugar da queda. D. As autoridades não perdoaram aos grevistas a sua ousadia. Informei-lhe sobre os novos planos da empresa. Então, qual é a alternativa que apresenta erro enquanto a regência verbal? Nós temos aqui gabarito letra E, né? O correto é informei-lhe os novos planos da empresa. Belezinha, por quê? Informar a alguém, tá certo? Vamos lá para embora. 2. Arte de viver bem, que Samitiba. Não exija dos outros o que eles não podem lhe dar, mas cobre de cada um a sua responsabilidade. Não deixe de usufruir o prazer, mas que não faça mal a ninguém. Não pegue mais do que você precisa, mas lute pelos seus direitos. Não olhe as pessoas só com os seus olhos, mas se olhe também com os olhos delas. Não fique ensinando sempre. Você pode aprender muito mais. Não desanime perante o fracasso, supere-se, transformando-o em aprendizado. Não se aproveite de quem se esforça tanto. Ele pode estar fazendo o que você deixou de fazer. Não estrague um programa diferente com o seu mau humor. Descubra a alegria da novidade. Não deixe a vida se esvair pela torneira. Pode faltar aos outros. O amor pode absorver muitos sofrimentos, menos a falta de respeito a si mesmo. Se você quer o melhor das pessoas, dê o máximo de si, já que a vida lhe deu tanto. Enfim, agradeça sempre, pois a gratidão abre as portas do coração. Sobre a colocação pronominal, observe os trechos abaixo. Primeiro, mas se olhe também com os olhos delas. 2. Não desanime perante o fracasso, supere-se transformando em aprendizado. 3. Não se aproveite de quem se esforça tanto. Em relação a esses trechos, assinale a alternativa correta. Letra A. No item 1, estaria também incorreta a construção, mas olhe-se também com os olhos delas. B. No item 2, o pronome se poderia também estar anteposto ao verbo. C. No item 3, a próclise do primeiro pronome se justifica pela presença de palavra negativa. D. Ainda no item 3, estaria correta a seguinte construção: de quem esforça-se muito. E. No item 3, o primeiro se poderia estar posposto ao verbo, e isso não seria considerado incorreção gramatical. Então, amados, qual é a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui o gabarito letra C, né? No item 3, a próclise do primeiro pronome se justifica pela presença da palavra negativa. Questão 2 ou 3? 3. Assinale a alternativa que complete corretamente os espaços. Esses são os livros que se acham à disposição do público, mas acredita-se ou se acredita que poucos procurarão, procurá-los e por aí vai. O que vocês marcaram? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui letra alternativa C. Beleza? Esses são os livros que se acham à disposição do público, mas acredita-se que poucos os procurarão. Beleza? 4. Aqui na quarta questão, temos o seguinte no enunciado.
Observe o exemplo a seguir e você vai analisar a alternativa que segue o mesmo padrão de colocação pronominal. Aqui, ó. Ter-se-ia sido muito importante a leitura prévia de outros textos sobre características essenciais para um bom profissional. Após ler um deles, esforcei-me ao aplicar suas orientações no trabalho e não me importei com os comentários posteriores. Então, vamos lá. Aqui nós temos: levar-te-ei os livros, comprei-os ontem e me entregaram hoje pela manhã. 2. Iria te avisar sobre o livro raro, mas o enviaram para ser reformado ontem à noite. 3. Diversos livros foram comprados e hoje estão se estragando nas prateleiras. Se não fossem os leitores, os livros seriam descartados, afirmou-me a bibliotecária. Vamos lá então. Estão corretas as afirmativas? A, apenas a primeira. B, 1 e 2 apenas. 1 e 3 apenas. D, 2 e 3 apenas. E 3 apenas. Qual? O que vocês decidiram aí? Letra? Somente a letra A. Se você observou o exemplo e foi marcando se está antes ou depois, conforme a posição, você com certeza gabaritou. Muito bem. Agora, aquela Do Se Liga no Enem. da plataforma. Como é que vocês estão aí com as redações, com os simulados? Estão acessando? Então vamos ver. O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos abaixo. E aí tem como título aqui, pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Oswald de Andrade. Então vamos lá. Iniciar a frase com o pronome átono só é lícito na conversação familiar, despreocupada ou na língua escrita, quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. Aqui, ó, do gramático Domingo Pascoal Segala. Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos, letra A, condenam essa regra gramatical. B, acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra. C, critico a presença de regras na gramática. Letra D, afirmam que não há regras para o uso de pronomes. E, relativizam essa regra gramatical. A, B, C, D ou E. Ó, relativizam essa regra gramatical. Certo? Vamos lá para o nosso clube de leitura. Nós temos aqui, ó, unidade 3. Exato, já chegamos, né? Já estamos na unidade 3, que é aqui com a obra Memórias de um Sargento de Milícias, do autor Manuel Antônio de Almeida. Olha um trechinho aqui. Filho de uma pisadela e de um beliscão, referência à maneira como seus pais flertaram ao se conhecer no navio que os conduz de Portugal ao Brasil. O pequeno Leonardo é uma criança intratável que parece prever as dificuldades que irá enfrentar. E não são poucas, abandonado pela mãe, que foge para Portugal com o capitão de navio. É igualmente abandonado pelo pai, mas encontra no padrinho seu protetor. Olha aí, então, terceira unidade, ó, Memórias de um Sargento de Milícias. Aí as escolas. Temos aqui, olha só, gente, chegou a vez de vocês da Escola Paulo Nunes Leal, né? CREP Porto Velho, professora Clarice. Esse aqui é um registro do nosso clube de leitura da unidade 1, ó. Gente, é uma turma assim empolgadíssima. Fizeram, foi bem bacana a apresentação deles, bem empenhados, eles são bem alto astral, a professora também muito receptiva, a professora Clarice.
Esse encontro foi muito bom, né, Márcia? Certo, lá está o diabinho ali, ó. Nossa coordenadora ali também, a professora Ivoneide. Então foi um momento bem bacana com a turma aqui. Tá bom? O Alto da Barca do Inferno. Tá certo? Vamos Qual lá, o próximo? próxima. Escola Sertanista Benedito Brígido da Silva, lá de Espigão do Oeste. É a turma aqui da professora Vanderleia. A professora Vanderleia marcando presença, professora. Obrigada pela participação. Temos aqui também a Escola Moacir Caramelo, Chupinguaia. A professora Arceli. Olha só a turminha grande Turma aqui. grande, Ó. a turma da professora Acelir. Muito bem, um grande Quem abraço, mais? professora. Temos Quem mais? mais aqui? Escola Fernando Sabino, Distrito Flor da Serra, CRE, Alto Floresta do Oeste, do professor Olha Carlos. o professor marcando novamente a professor. presença individualmente. Agora, vamos com calma, Alessandra, que ele o nome os dos nomes meninos, dos amadinhos, ó. Temos a Elisiane, Elisiane, Giovana, Giovana, Evelyn na primeira foto aqui. Depois, Josiane Camille, na próxima nós temos Kathleen, né? Letícia, Lucas Gabriel, Mariana dos Santos, Mariana Jéssica, não é isso? Ou Jacek? Jéssica, bom, Jéssica, Matheus, Rafael, Samila, Charlene, Silvio, Tiago, Vinícius e Yasmin. Olha Pronto. só, os estudantes da escola Fernando Sabino, de Alta Floresta do Oeste. Professor Carlos, né? João Carlos. Tem mais aí? Não tem, mas tem uma mensagem para vocês. Crie asas na leitura e nunca mais secará a sede de ler. Viu só? O professor João Carlos está arrasando, né? Não, ele professor, os demais também, mas o professor João Carlos todo dia. participou da da unidade 1, unidade 2, 2, 3. Tá Agora arrasando. aqui na unidade 3, e fez diferente, né? Enviando a foto dos amadinhos com os nomes. Exatamente. Valeu, Parabéns, professor. professor e sua turma. Se você, amado, a sua turma ainda não apareceu, não fique triste, tá certo? Já estamos na unidade 3. Tem muita. Se não apareceu na 2, amadinho, vai aparecer na terceira. Mas, não demore não. Tá bom, professor? Pode mandar. Manda pra gente Quanto aí. mais registro, melhor. Tá certo? Ai, professora, só aparece a turma do professor João Carlos, da professora Rosângela. Professora Vilma. Não, da professora Vanusa, já apareceu também. Tá certo? Da professora Sara, já apareceu? Se não apareceu, vai aparecer. Tá bom, amadinho? Então, meus queridos, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula. Tchau, gente.